Quero falar de um assunto muito importante, que me chamou muita atenção hoje, meditando. Eu estava meditando nas Escrituras, passei o dia lendo e me alegrei com esse conteúdo, que é sobre a igreja. Vou colocar o fundo musical aqui. Bem suave. Tá bom essa altura? Portanto, nosso texto básico serão vários, embora seja básico, né? Mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero introduzir aqui esse assunto, uma introdução sobre este ponto importante, que é a eclesiologia, que é a doutrina a respeito da igreja. Nós temos uma definição muito importante nesse assunto, que é o estudo sobre a igreja, a doutrina da igreja, aspectos tais como a origem da igreja no Novo Testamento, sua organização, seu governo e sua missão. O vocábulo igreja é a tradução para o português da palavra eclésia. Essa palavra eclésia, ela é descrita cerca de 119 vezes só no Novo Testamento. A sua significação, porém, não é sempre a mesma. Este fato deve-se a dois fatores atuantes no uso da história. O termo eclésia, como igreja, é quaral, e também se pode significar como congregação. Eclésia significa convocação, assembleia, ou chamado para fora. O seu significado originalmente é mais aplicado a uma convocação para uma reunião, que ela também pode ser política. Quando o povo era convocado através de um arauto. Arauto quer dizer porta-voz, emissário de um príncipe, encarregado de levar e fazer ouvir as suas mensagens. No Antigo Testamento, encontramos a palavra qual, que foi traduzida como eclésia no Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego. O povo de Deus se reunia para receber suas ordens, ouvir suas palavras e receber a sua bênção. E agora, neste ponto, eu convido a você ler esse trecho no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 12. E versículo 6. Também nós vamos ler o livro de Números, capítulo 14, versículo 5. E também vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 16 e versículo 17. Mas o primeiro texto a ser lido é Êxodo, capítulo 12, que diz da seguinte forma o versículo 6: E o guardareis até o 14º dia, este mês, e todos os ajuntamentos da congregação de Israel sacrificará até a tarde.
Esse texto não parece condizer com o que estou dizendo, mas ele está falando de um contexto em que Deus proporcionou a Moisés, a Arão, na terra do Egito, em que eles haveriam de se congregar. No versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Ele está dizendo para que eles viessem congregar, se reunirem, para que então o Senhor pudesse ouvir o seu clamor. Deus estava chamando o seu povo para se reunirem, e foi disso que o Senhor falou hoje muito no meu coração. Deus estava chamando o seu povo para se reunirem, a ouvir a sua voz, o tratado que o Senhor tinha para com eles. No versículo 5 do Números 14: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. Aqui estava os líderes da congregação se reunindo, e estas não são palavras minhas, são as palavras das Escrituras Sagradas, são a própria palavra do Senhor, que Arão e Moisés colocaram o seu rosto em pó, sobre o seu rosto eles caíram perante toda a congregação. E Jeremias também tem uma passagem muito importante, porque já aqui os líderes estavam levando o povo a buscarem a Deus. Moisés e Arão estavam levando o povo a consagrarem a sua vida na busca do que Deus tinha proposto para eles. Eles deveriam estar debaixo da autoridade de Deus. O capítulo 26 de Jeremias e o versículo 17 diz da seguinte forma: nós estaremos lendo alguns capítulos, alguns versículos, bastante livros, porque à medida que eu fazia essa leitura, eu iria anotando e grifando alguns textos, e a importância do que é a igreja para os nossos dias. Aqui no Antigo Testamento, Deus convocava o povo a se reunir e a se consagrar, a buscar a sua face. No versículo 17 do capítulo 26, diz a seguinte forma: também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação, ao povo, dizendo algo extraordinário. O Senhor estava dizendo que alguns dos anciãos, alguns dos líderes estavam convocando a nação para se aproximarem do Todo-Poderoso. Agora, no Novo Testamento, encontramos a palavra eclésia com o seguinte significado. É importante notarmos que ela designa um grupo de cristãos em um certo lugar. Portanto, a igreja estava em um local. Em Atos capítulo 5, nós vamos ver em versículo 11, Atos capítulo 5 e versículo 11, existe uma expressão muito forte aqui já no Novo Testamento: e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviam estas coisas. À medida que o povo se reuniam em um local certo, em uma região determinada, em uma área determinada,
designada em uma igreja local, diz que toda a congregação, toda a igreja, todos os que ouviam, se enchiam de temor, de grande temor. O fato é que há uma igreja local para se congregar, um lugar onde Deus quer falar com o seu povo, onde Deus quer ouvir a voz do seu povo, e onde Deus quer reunir o seu povo. Em 1 Coríntios 11, versículo 18, você pode anotar, se não anotar e quiser, depois eu posso passar para que você possa meditar. Veja que coisa sublime, porque também este grupo de cristãos, em um certo lugar, a igreja local, diz o seguinte: porquanto, antes de tudo o que ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja local também tem dissensão. E em Coríntios não era outro lugar onde o povo tinha algumas contendas, algumas dissensões ali, alguns descontentamentos. O versículo seguinte vai dizer da seguinte forma: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente para a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga, porque estavam vendo uma dificuldade nessa igreja local em Corinto, que os irmãos sem sabedoria estavam se reunindo e estavam tomando as coisas fora da ordem, não esperavam um pelo outro, uns comiam demais, outros comiam de menos, bebiam demais e outros bebiam de menos. O versículo 22 diz: não tende porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Vos louvarei? Nisto não vos louvo. Porque o apóstolo Paulo não estava complacente com aquela situação. O apóstolo Paulo não estava concordando com aquela atitude que os irmãos estavam tomando, por isso ele estava orientando os irmãos a serem mais prudentes. Na igreja local, esse lugar onde nós estamos, é um lugar profético. Deus instituiu este lugar, mas havia algumas coisas que estavam em desordem, e por isso Deus levantou o apóstolo Paulo, que ele mesmo era um dos missionários que levava a palavra e que conduzia os irmãos a estarem reunidos nesta igreja local, para que eles não fizessem as coisas desordenadamente, para que eles não fizessem as coisas sem disciplina, sem ordem e sem decência. Romanos capítulo 16 e versículo 4, também o apóstolo Paulo está orientando os irmãos a terem alguns cuidados. Ele diz: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Porque não só Paulo estava congregado, estava pronto a congregar, mas os outros irmãos dos gentios em todos os outros lugares também agradecia aos que eles estavam a fazer, porque aqui ele estava dizendo acerca de Priscila e Áquila, que estava recebendo a saudação, porque eram cooperadores de Jesus Cristo. Veja que Deus tem um lugar designado, um lugar para se encontrar os cristãos. Eclesiologia é a doutrina a respeito da igreja, e também no Novo Testamento encontramos a palavra eclésia com o significado que designa os textos que podemos chamar de igreja doméstica. Igreja doméstica
no Novo Testamento, nós encontramos também o Romanos 16, o versículo 23. O versículo 23 é bem claro em dizer: saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e a toda a igreja, esta igreja doméstica. Saudai-vos a Erasmo, procurador da cidade, também o irmão Quarto. Aqui, veja que toda a igreja doméstica, eles se reuniam ali. O versículo 24 vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Porque de fato havia uma igreja doméstica onde eles iriam se reunir. E isso também nós contemplamos em 1 Coríntios. A igreja doméstica, a igreja do Senhor, a igreja local e a igreja doméstica. Em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 19, essa expressão é muito clara. Ela diz que as igrejas da Ásia vos saúdam-vos e afetuosamente no Senhor a Áquila e a Priscila, com a igreja que está em sua casa. Veja que os obreiros do Senhor estavam se reunindo como igreja em uma casa, na casa de Priscila e de Áquila. Eles estavam se reunindo ali. Eles tinham este compromisso de fazer esta reunião, e eles viviam na comunhão, porque era um propósito do Senhor. Também no Novo Testamento encontramos a palavra eclésia, com o significado que designa também a totalidade de crentes, considerado como a Igreja Universal. A Igreja Universal é de fato a igreja que o Senhor também instituiu no mundo. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 22, Efésios capítulo 1 e o versículo 22 tem uma expressão extraordinária: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo se faz notório que ele constitui uma igreja universal, uma igreja que não é a igreja local, que não é a igreja na casa de alguém, mas é a igreja separada, escolhida, a plenitude que se cumpre em nós, porque Cristo é o cabeça dessa igreja, e nós somos membros deste corpo, e essa igreja ela está em todo lugar. Agora nós estamos reunidos neste lugar, no propósito de invocar o teu santo nome, louvar, engrandecer o teu santo nome, mas o Senhor tem designado o local, a igreja que é universal. Veja o que diz em Colossenses capítulo 1 e o versículo 18. Colossenses capítulo 1 e o versículo 18 enfatiza da seguinte forma: Ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Para que em tudo tenha a preeminência. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça e nós somos corpo desta igreja. Esta igreja universal. Nós estamos reunidos aqui em poucas pessoas, de fato, mas nós somos parte de um corpo, como eu tenho sempre dito. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós estamos reunidos e o Senhor está aqui, porque Ele é o cabeça.
Ele é o cabeça e nós somos corpo. Nós estamos reunidos aqui para enfatizar o conhecimento das Escrituras Sagradas na nossa mente, enraizá-la para que nós estejamos prontos, plenos até o dia da sua vida. O versículo 19 diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus é pleno, e o Pai quis que toda a plenitude habitasse nele, pois Ele é o cabeça desta igreja, Ele é o responsável por esta igreja, Ele é o responsável por este corpo, Ele é o responsável por este corpo, e Ele é o responsável por esta igreja em todo lugar. O termo eclésia aparece 114 vezes no Novo Testamento, aplicado à igreja, e 5 vezes refere-se à assembleia cívica e não religiosa. Podemos ver isso quando o apóstolo Paulo convencia o povo em Atos dos Apóstolos. Ele convencia aqueles que estavam ali vivendo distante por uma desobediência, mas ele estava trazendo de volta esse povo ao conhecimento. Atos 19 e versículo 39 diz o seguinte: e se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Eles estavam reunidos em uma assembleia nesse momento, discutindo assuntos que eram sociais. Havia uma questão aqui, porque o povo estava revoltado, porque o apóstolo Paulo estava pregando e dizendo que naquele momento, que não era a grande Diana dos Efésios a salvadora dos homens, não era a grande Diana, e por isso eles estavam estarrecidos. No versículo 28 diz que, ouvindo-os, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Porque na verdade eles estavam aborrecidos, porque Paulo estava contrapondo aquela situação. Paulo não concordava, e ele disse àquele povo que o Senhor era o cabeça da igreja. No versículo 40 diz: na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo coisa alguma com que passamos a justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu a assembleia. Eles estavam reunidos como assembleanos, eles estavam reunidos como cristãos e como os gentios, discutindo assuntos dos quais eram pertinentes à sociedade, não somente à igreja. Por isso era uma assembleia cívica e não religiosa. Agora, dentro da eclesiologia, dentro da doutrina a respeito da igreja, também há a natureza da igreja segundo o Novo Testamento. Nós vamos poder contemplar a natureza da igreja. A igreja tem uma natureza, e ela está descrita nas Escrituras Sagradas. A igreja tem uma origem divina. Não foi o homem quem a constituiu, foi divina, foi Deus. No pensamento de Deus, ela já era um plano definido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, essa igreja já era um plano definido por Deus. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 1 e versículo 4. Vai dizer da seguinte forma: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Deus já havia preposto essa condição para que o homem e a mulher o adorassem, antes da fundação do mundo. Notemos, já no princípio da igreja, isto é, em sua origem, está primeiramente uma decisão divina, antes mesmo de qualquer decisão humana. Antes mesmo de qualquer decisão humana, já está uma decisão divina. Deus tem o seu propósito. Veja que em Romanos capítulo 8, e versículo 30, nós podemos ainda mais compreender a natureza da igreja. No versículo 30, relata da seguinte forma, que ele tem um propósito, e os que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia, é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos justifica. Versículo 31, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus tem seus propósitos. Também confirmando essa expressão, essa palavra maravilhosa, podemos ver no versículo, no livro de Efésios capítulo 1 e versículo 5, do capítulo 1 e versículo 5, há uma expressão dizendo que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou para si, ele nos escolheu, nos separou e nos trouxe para si, porque para louvor da sua glória. Não era para simplesmente estarmos reunidos aqui e ficarmos pensando que estamos perdidos, porque na verdade o Senhor nos libertou, nos chamou, nos separou, nos tirou das garras, dos laços e das correntes do Satanás, para louvor da sua glória e de sua graça, pela qual nos fez amados assim no amado. O Pai nos chamou para sermos amados assim no amado. O amado aqui é o próprio Senhor Jesus, que o Pai não teve pena, o Pai não teve para si a consideração de ser seu próprio filho. Ele o colocou para sofrer, para derramar o teu próprio sangue, para que nós o pudéssemos reconhecê-lo como Senhor, para que o nosso pecado fosse perdoado nele. Este povo de Deus é constituído à medida que individualmente cada pessoa se define ou se decide em relação ao chamado da graça através do Evangelho. E aqui cabe uma pergunta: quando começou a igreja? Quando a igreja iniciou? Quando a igreja começou? Nós vamos ver alguns pontos. A princípio, ela está, por assim dizer, pré-constituída
no círculo dos primeiros discípulos, o pequeno rebanho. Esse pequeno rebanho é um ciclo maravilhoso dos primeiros discípulos, que se encontra em Lucas capítulo 12. Abre, leia isso, medita essas coisas, compreende. Capítulo 12 de Lucas, versículo 29. O 29 diz o seguinte: não pergunteis, pois que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que realmente vocês precisam. O nosso Pai sabe o que realmente nós precisamos, por isso nós não precisamos buscar ansiosamente as coisas desta vida. Ele diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhas medo, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-se de dar-vos o reino. A ti, pequeno rebanho, o Senhor se agradou em dar o reino. Oh, aleluia! No verdadeiro sentido, a igreja no Novo Testamento é constituída somente a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja constitui no Novo Testamento a partir da morte e ressurreição de Cristo. E nós podemos observar isso no livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 28. Deus tem algo extraordinário para falar conosco. O versículo 28 de Atos capítulo 20 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Esta igreja foi resgatada pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Esta é a igreja de Deus. Portanto, constitui-se a igreja através da morte e da ressurreição de Cristo. Através da morte e da ressurreição de Cristo é que está constituída esta igreja. Também o capítulo 4 e o versículo 10. Capítulo 4 e o versículo 10 expressa o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome dele, em nome deste, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informado de que eram homens sem letras, aleluia, e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, o cabeça da igreja. E vendo isso, vendo estar com eles o homem como fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia,
mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Alguns dizeres, porque o apóstolo Pedro e João havia dito a um homem que estava doente, que era coxo. Ele estava doente e era coxo. E Pedro e João disse para ele: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Levanta-te e anda. Aleluia. E aquele homem levantou e andou, e caminhou entre os príncipes, entre os principais do povo e os anciãos de Israel. Aleluia. E eles procuraram saber quem era Pedro e João, com que autoridade ele fazia aquilo, com que autoridade ele curava as pessoas. E ele simplesmente dizia que era na autoridade do nome do Nazareno, a quem eles haviam crucificado. E agora era na autoridade do nome de Jesus, aquele que o Pai deu autoridade, todo o poder no céu e na terra, para que eles então pudessem estender as mãos, expulsar os espíritos maus e curá-lo. Porque no dia do Pentecostes encontramos a igreja e sua verdadeira apresentação era uma comunhão do salvo entre os crentes, cheio do Espírito Santo. Para encerrar, veja o que diz Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e versículo 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Isso depois de que eles tinham recebido a informação do próprio apóstolo Pedro acerca do ato que eles haviam cometido, e eles entenderam que eles tinham feito um grande pecado, eles tinham cometido um grande pecado, e eles então perguntaram: o que faremos? E Pedro lhes disse da seguinte forma: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a vossa promessa vos diz respeito a vós, porque a promessa que vos digo vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Também é-nos dito hoje: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram-se na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo apóstolo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Portanto, esta reunião, este encontro, esta congregação, este lugar é constituído por Deus. E o Senhor ia salvando aqueles que haviam de mistério. Para ser concluído aqui, eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam entre todos segundo os que haviam de mistério.
e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Não era só terça, quinta e domingo, era todos os dias no templo, e no partir do pão em suas casas. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, fazendo o que era de mais importante, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo nos faça compreender, que o Espírito Santo te faça entender que o seu propósito, que o seu trabalho não é vão, que o que você está fazendo não é vão no Senhor, porque o Senhor vai levantar, vai restaurar e vai instituir poder sobre a sua vida, para ministrar a sua palavra, como Ele fez sobre a vida de Paulo. Obrigado, meu Senhor, que a tua palavra venha fazer morada em nosso interior, em nossa alma, em que nós possamos estar agregados nessa constituição sagrada, essa constituição maravilhosa que o Senhor instituiu na terra. Antes da fundação do mundo, o Senhor já queria que o teu povo se viesse reunir para adorar a Ti, para consagrar a Ti, para bendizer e louvar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Então, Senhor, recebe a nossa vida diante do Teu altar, diante da Tua presença, e que o nome do Senhor seja entronizado para sempre. Aleluias, glórias a Deus, amém.